Você sente que seu corpo mudou de repente, seu peso subiu, seu intestino está ruim e seu sono já não é mais o mesmo? Deixa eu te contar que você não está sozinha. Vamos falar hoje o impacto de uma fase tão importante da mulher, que é a menopausa, em todos esses sinais e sintomas. Hoje temos o prazer de receber a doutora Mônica Mello, psicóloga clínica, professora da FPS e que trabalha com comportamento alimentar. Doutora Mônica, seja bem-vinda. É um prazer receber você aqui. E vamos falar um pouquinho sobre como essa fase da mulher, né, do climatério e da menopausa, impacta tanto na parte emocional, na saúde como um todo. A gente vê que muitas mulheres sofrem em silêncio com isso, sem saber como procurar ajuda. Perfeito. É possível associar a menopausa com a adolescência. É uma fase fantástica, belíssima e turbulenta. Então ela vem com tudo. E você precisa acolher essa fase, assim como a adolescência vem. A adolescência vem sorrateira, mas aí muda corpo, muda cabeça, adaptação social. A menopausa está por aí também. Só que a menopausa ela tem um adjuvante, o impacto da demanda social e às vezes até do como essa mulher emocionalmente vivencia. Tem uma demanda do ambiente, como essa mulher vivencia e a janela que abre, né? A janela hormonal aí, que dá espaço para um mundo de eventos e alterações, que essa mulher não né? consegue, né? E muitas vezes elas estão se consultando com as amigas e não procuram ajuda, né? E a gente sabe como é importante essa ajuda muitas vezes, né? Com o olhar profissional que vocês têm sobre a individualidade daquela mulher. Porque eu vejo que é uma fase que a mulher começa a ter mais fadiga, a sempre estar se sentindo cansada, sem energia, o sono já não é mais o mesmo, com problemas gastrointestinais, mais irritabilidade. Como essa mulher pode ser ajudada e acolhida nessa fase? Ela vai precisar mapear, ela vai precisar compreender e ser a gestora da história dela nesse ciclo aí, assim como a adolescente, né? Então, ela vai precisar entender como o corpo modificou, como o corpo dela, as especificidades desse corpo e dessa história, porque cada mulher é uma, e mulher tem essa coisa, né, de colar na história da outra. Isso. Então tem essas identificações e projeções que vão rolando de mulher para mulher, e se você não sentiu, vai ter que sentir. E muitas vezes você não vai querer começar ser diferente, né? Com certeza, e muitas vezes começar a tomar e a se suplementar alguma coisa que a amiga indicou, né? A copiar o que a amiga está fazendo. E a gente sabe que não é assim. Ela faz isso, ela pede emprestado o Rivotril da amiga, não é? Ela faz um mundo de coisas, assim como outras pessoas de outras fases, mas como estamos focando na mulher, na menopausa. Então ela faz esse empréstimo e terceiriza ao outro cuidar da vida dela. Não vai procurar um profissional e sai se perdendo, inclusive dela mesma. Porque se ela não estiver fazendo um trabalho, se escutando e se compreendendo, ela vai estar vivendo a história do outro. Está pareando com outras pessoas, né? E tem que procurar um profissional para entender como esses processos estão se dando. Muitas vezes tem similaridades incríveis com a própria história dela, com a história da família, dos ciclos, né? Que de geração em geração a gente se repete. E como a própria família está acolhendo, né, isso. Né, o olhar do marido, dos filhos, a gente sabe que como o ambiente familiar é importante também, né, para dar esse apoio nessa fase que a mulher precisa. Como você vê a importância desse núcleo familiar? Principalmente até do marido, que muitas vezes nem entende o que é que está acontecendo. Só vê a mulher se queixando, né, de cansaço o tempo todo, de falta de libido. Né? A gente sabe como isso para um relacionamento é importante e muitas vezes é uma fase que a mulher perde a vontade de estar com o marido. Como é que você vê isso nessa fase? Muitas vezes, o que é que acontece? A mulher, ela projeta. Ninguém percebeu que ela está na menopausa nem no climatério, mas ela está vivendo um turbilhão. Então isso é como se ela estivesse anunciando para todo mundo. E ela puxa os holofotes para ela e começa uma narrativa do cotidiano que eu estou sentindo tal coisa, eu estou sentindo, minha libido está reduzida, meu prazer está reduzido. Ela começa a vivenciar, extrapolar isso para o mundo. Olha, estou no climatério. Ela anuncia, se escuta e vai ter que somatizar. Isso. Vai precisar sofrer, né? E a família, às vezes, como eu trabalho com terapia de casal, às vezes o companheiro faz, eu não vejo nada disso, eu não consigo ver nada disso. Mas essa mulher já está se sentindo traída, abandonada, uma idosinha, uma velhinha, sozinha, sofrendo. Muitas vezes. Exatamente. Isso. Né? E muitas vezes a gente vê que as primeiras alterações, elas não acontecem em exame de sangue. Né? Eu vejo que muitas vezes essas mulheres deixam para talvez começar, né, acho que podem,
processo aí de terapia de reposição hormonal, muitas vezes quando isso só aparece nos exames, mas muitas vezes ela já está com esses sintomas, né, muito antes, como o sono, e aí ela já não dorme mais, e aí ela começa a se automedicar, né, ou enfim, ou ser prescrito para ela um remédio para dormir. Ela começa mais a ter labilidade emocional, né, a estar ou hora deprimida, hora irritada, e aí muitas vezes também entra em medicamentos para melhorar esses sintomas, né? Aumenta muitas vezes o consumo de cafeína para mascarar uma fadiga e um cansaço que ela está sentindo, muitas vezes piorando a irritabilidade e piorando também o sono. Então, o que eu vejo é que elas entram nessa fase, né, que muitas vezes começa já no climatério, algumas mais, outras menos, a mascarar os sintomas e não procurar ajuda. Eu costumo usar um termo às vezes forte, né? É como se essa mulher se perdesse dela mesma. Ela desencontra a referência, está sem bússola. Ela não se reconhece mais, né? Não se reconhece, ela vai se reconhecer no outro, naquilo que é dito, naquilo que é lido, nas mídias sociais. E para cada consumo que ela faça, ela vai ter reações diferentes. Perfeito. Ela terá reações diferentes, respostas comportamentais e fisiológicas diferentes. Até na academia, né? Então, eu pego o treino da minha amiga e aí eu vou vivenciar reações diferentes. Então, essa unidade que é o ser humano precisa ser respeitado. E ela precisa parar com o profissional, observar tudo isso, fazer na psicologia nós chamamos de uma avaliação ecológica, que é exatamente essa avaliação sistêmica, para que ela entenda como esses processos estão acontecendo com ela. E as especificidades desse processo na história dela. Perfeito. E aí, doutora Mônica, quando você recebe, né, essas mulheres no seu consultório, né, e a gente vê a importância, a gente estava conversando aqui antes sobre esse trabalho multidisciplinar, quais são as orientações, né, a nível de estilo de vida que você dá a elas, né, para junto com todo o seu trabalho que você faz aí de acompanhamento, tenha talvez uma mudança e uma melhora no estilo de vida delas, que a gente sabe como impacta, né? Principalmente em questões relacionadas à depressão e à ansiedade. Na minha prática, eu tomo muito emprestado, me utilizo muito do conceito de adesão, né? Que é preconizado pela OMS. Então, o que acontece? Essa mulher constrói uma história comigo, ela traz a história que ela discutiu com os demais profissionais, dito isso, ginecologista, endócrino, nutrição. Então, olha, você é gestora da tua história, está me dizendo que tem isso. Fala sobre como você vai começar, que investimentos você vai fazer. Até porque mudanças bruscas não se sustentam. Com certeza. Ela vai precisar passar por um processo de gestão da própria realidade. Então, se tem uma ansiedade, o que você vai fazer com essa ansiedade? Se você tem a nutrição disse isso para você, endócrino e tal. Como é? Eu sou facilitadora dessa construção. Até porque ela conseguir botar em prática, né? Senão, ela não adere. Às vezes, se eu faço uma orientação, a orientação é minha, concorda? Eu estou sendo diretiva. Então, eu prefiro que ela construa dentro daquela realidade. Certo. Isso. Às vezes, eu estabeleço, e aí, quanto tempo você acha que isso vai acontecer? Ela diz, em 15 dias. Eu vou colocar um lastro? Perfeito. Porque senão você vai contabilizar fracassos, a ansiedade vai aumentar e aí desanda. Tenha calma, cuidado com essa exigência, né? Eu digo muito a meus pacientes, né, que botem mini metas, né? Porque a partir do momento que a gente bota uma mini meta e a gente consegue cumprir, a gente vai ganhando força, né, para ir conquistando de pouquinho em pouquinho aquelas mudanças. A gente não precisa, muitas vezes as pessoas acham que a gente precisa melhorar de uma hora para outra. A gente precisa ter um horizonte de melhora. Né? Então, daqui a um mês eu estou melhor do que hoje, daqui a 2 meses eu estou melhor do que daqui a um mês. E aos pouquinhos, isso é se construindo. E ela se reconhece nessa ação, não é, Maria? Não foi você, não foi ninguém, foi ela. Então, vai chegar um momento que você pode dar alta porque ela tem autonomia. Isso. E não a dependência. Ô, doutora Mônica, eu digo muito a alguns pacientes que elas dizem, mas eu devo tudo a você, enfim. Eu digo, não, veja, eu como você, eu sou só uma facilitadora, mas o mérito é seu, né? Porque, veja, a gente tem um limite do que a gente pode fazer. E o ato de botar em prática depende de você. Então, eu acho que é muito isso e essa junção, né, das especialidades para apoiar da melhor forma essa mulher que tanto precisa e muitas vezes está perdida. Então, queria lhe agradecer, né? É uma honra você estar aqui conosco.
Espero ter você mais vezes, porque é um mundo de assuntos que a gente pode tratar e abordar, né, doutora Mônica? E eu só aprendi, né? Antes, durante e daqui a pouco vou usufruir mais um pouquinho. Que bom, que bom.